Olá, a paz do Senhor, meu nome é Rafael Aguiar, eu sou do Ministério Comunidade Evangélica de Santa Rosa de Viterbo e hoje eu tenho uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O que Deus tem falado para mim esses dias é a respeito de sonhos, é a respeito de objetivos, é a respeito de metas. Se nós formos olhar para a Bíblia hoje, um exemplo muito forte de sonhos e que a gente tem em nossa mente é José, e eu quero contar um pouquinho de José hoje. Eu quero ler um versículo com vocês, se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo do 5 ao 8, diz assim: Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Ele disse: Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram: Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Agora vamos para Gênesis 41, no versículo 37. O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente. Dirigindo-se aos seus oficiais, o faraó perguntou: Por acaso não ele é o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: Você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado, e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu esta incumbência. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem, na hierarquia de comando, ficou à sua disposição, e quando ele passava, o povo gritava: Viva! Desse modo, toda a terra do Egito foi exposta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José: Sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem o selo de sua aprovação. Amém? Agora eu vou resumir rapidamente a história de José, para a gente chegar no ponto que eu quero transmitir para vocês o que Deus falou comigo. Como nós todos sabemos, a Bíblia relata que José é filho de Jacó, um dos seus últimos filhos, e Jacó teve José na sua velhice. Por isso Jacó se alegrou muito de ter um filho na sua velhice e deu o nome a ele de José. E como todos nós sabemos e lemos na Bíblia, Jacó mimava José. Jacó gostava muito de José, e pelo fato dele tanto gostar de José, ele fez uma túnica de bons linhos e colorido e entregou a José. Quando ele entrega a José, José fica muito alegre, muito feliz com o seu presente do seu pai, mas só que isso gera inveja, gera tristeza nos seus irmãos. Seus irmãos, na cabeça deles, a gente pode muito bem, nos dias de hoje, quando a gente recebe um presente melhor ou ganha um presente melhor do que o nosso irmão fica meio entristecido porque algo foi melhor e não para mim, e porque para ele. E José e os irmãos de José teve esse pensamento, algo que Jacó, seu pai, gostava mais de José do que dos outros. Só que José não tinha culpa disso. Vamos deixar bem claro que José não tinha culpa disso. E o que aconteceu? No decorrer da história contada na Bíblia, em Gênesis 37, vai dizer que os irmãos de José tramaram contra ele. Fizeram um plano muito maldoso de jogar José em um buraco. Só que eles acharam muito mal e acabaram vendendo José aos ismaelitas. E por 40 moedas de prata,
E a gente lendo a Bíblia e decorrendo na leitura, a gente vai ver que eles tinham que dar uma resposta, uma desculpa para Jacó. E o que aconteceu? Aconteceu que eles pegaram a roupa de José, a túnica colorida que seu pai tinha dado a ele com tanto amor, rasgaram ela, passaram um sangue de algum animal e inventaram a mentira ao seu pai que José tinha sido devorado por um animal feroz. E enquanto isso, os ismaelitas que tinham comprado José, nesse momento vendem José a um homem chamado Potifar. Potifar era um oficial do rei, um homem que cuidava das coisas do rei. E nesse momento, José se tornou o braço direito de Potifar. José se tornou aquele cara que ia cuidar das coisas de Potifar. Só que mais uma vez, por José ser um menino tão bom, José na época tinha 17 anos, por ele ser um menino tão bom, por ele ser um menino que conhecia e sentia Deus dentro dele, tinha uma intimidade profunda com Deus, mais uma pessoa tentou tramar contra José. Essa pessoa é a esposa de Potifar. Ela tenta tramar contra José mais uma vez, ela tenta se deitar com José. Não foi uma ou duas vezes, foram 3 vezes que a Bíblia nos relata. E na terceira vez, ele, com um descuido, ele acaba esquecendo a sua túnica no quarto dela e ela tem o prato cheio para inventar uma história contra José. Ela inventa Potifar, que José entrou no seu quarto e tentou agarrá-la e tentou ir para a cama com ela. Só que isso não aconteceu. Aconteceu tudo ao contrário. José viu que aquela mulher estava com más intenções e José, quando viu isso, fugiu, saiu correndo. Só que Potifar deu ouvidos à sua mulher. Ele, enfurecido, pegou José, mandou José para a prisão. Só que José, nesse meio tempo, José ele tem o coração pulsando por Deus. Dentro da prisão, ele conquistou os carcereiros. Por que ele conquistou os carcereiros? Não é porque ele é melhor que ninguém, é por causa que dentro dele habitava alguém que era maior que os carcereiros, que era maior que Potifar, que era maior que seus irmãos, que é Deus. E com isso, os carcereiros gostaram tanto de José, depositaram tanta confiança a José, a ponto de deixar a prisão ao seu conhecimento. José começou a tomar conta da prisão, começou a tomar conta dos presos. E um certo dia, ele na prisão chegou 2 presos. Um era o chefe dos copeiros e o outro o chefe dos padeiros do palácio. Eles foram presos porque eles cometeram algo de errado e o rei mandou prendê-los. E no decorrer da história relatada na Bíblia, eles vão falar que esses 2 homens tiveram 2 sonhos. E como a gente lê no capítulo 37, vai relatar que no capítulo 37 em diante, vai relatar que José, ele interpretava sonhos. Mas a gente tem que pôr algo na nossa cabeça. Não era José que interpretava sonhos. Era Deus que deu esse dom a ele. Então Deus falava a ele e ele falava às pessoas. Então José interpreta o sonho desses 2 homens, que um homem, na interpretação do sonho que José revelou a ele, um homem, ao terceiro dia ele seria libertado e voltaria para o castelo e serviria vinho para o seu rei. E o outro, ao terceiro dia, ele seria liberto, mas ele seria morto, a sua cabeça seria cortada e seu corpo seria pregado em um madeiro, e as aves do céu iriam comer o seu corpo. Só que quando ele revela o primeiro sonho do primeiro homem, que era o chefe dos copeiros, ele pede uma coisa só: que você lembre-se de mim quando você estiver no palácio. Era só isso, ele pediu só isso. José, além de tudo, além de ter intimidade com Deus, além de ser um homem que era temente a Deus, ele tinha humildade nele. Então, isso tudo que José revelou aos homens aconteceu. O homem ao terceiro dia foi liberto e voltou ao castelo e foi servir vinho ao seu rei,
como de costume, ao seu senhor. E o outro ao terceiro dia foi liberto, mas foi morto, cortado a cabeça e o seu corpo pendurado ao madeiro. E com isso, um certo dia no palácio, o rei teve 2 sonhos. Um foram com vacas gordas e o outro com vacas magras. E o outro foi com espigas graúdas bonitas e as outras com espigas secas. Só que o rei ficou assustado, ficou espantado e acordou ao meio da noite desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Então, esse copeiro que por sua vez conheceu José na prisão, comentou ao rei que tinha um jovem que era intérprete de sonhos e que poderia talvez interpretar os sonhos dele. Então, no mesmo momento, o rei já mandou chamar José. José saiu da prisão e foi até o rei. E chegando lá, o rei contou todos os sonhos para José. E José, nesse momento, eu, Rafael, creio que José foi ter um momento com Deus, um a sós com Deus, pedir para Deus que Deus revelasse a ele os sonhos do rei. Então, como José era um adolescente, um jovem, que era temente a Deus, que era fiel ao Senhor, que andava nos seus caminhos, Deus revelou os sonhos. E José, chegando ao rei, revelou tudo ao rei. Que os 2 sonhos eram iguais. E que os 2 sonhos significavam os seguintes: o Egito ia ter 2 momentos. Iam ter 7 anos de farturas e 7 anos de fome. E o rei ficou espantado e ao mesmo tempo maravilhado e preocupado, porque um jovem apenas de 17 anos revelou seus sonhos. E o que eu quero falar para vocês é o que eu vou ler novamente aqui em Gênesis 37, diz assim, vamos ler novamente. O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente. Dirigindo-se aos seus oficiais, o faraó perguntou: por acaso não ele é o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou você o plano detalhado e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu esta incumbência. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à disposição, e quando ele passava, o povo gritava viva. Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José: sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem o seu selo de aprovação. Como nós acabamos de ler, José, isso foi algo que o faraó entregou a José, um presente, como ele revelou os seus sonhos, e o rei chegou a um ponto que ele conseguiu enxergar Deus na vida de José. Um rei que poderia muito bem ser pagão, alguma coisa assim desse tipo, ele conseguiu enxergar em José que José tinha Deus nele. E o que ele faz com José? Ele faz José se tornar o cara mais importante depois dele no Egito. Mas Rafael, onde você quer chegar com isso? Eu vou chegar agora nisso. O que eu quero te falar hoje é que para você, não pare de sonhar. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não desista das suas metas. Porque se José tivesse desistido no primeiro buraco, ele tinha acabado com o sonho. José lá, quando ele foi entregue pelos seus irmãos aos ismaelitas, ele não sabia que seria governador. Ele não saberia que ele comandaria o Egito, que ele teria poder só mais fraco que o faraó. O que eu quero te dizer é que você sonhe, que você continue sonhando.
Se você quer ser um médico, se você quer ser um jogador de futebol, se você quer ser um professor, se você quer fazer uma faculdade, sonhe, corra atrás. Se você quer construir uma casa, ou se você quer ter um carro, sonhe, corra atrás. Se você quer construir uma família, corra atrás dos seus sonhos. Não pare de sonhar. Mas deixa eu te contar algo muito importante que eu tenho na minha vida. Comece a colocar Deus nos seus sonhos. Eu tenho algo muito importante para te dizer. Abra seu coração. Deus, neste momento, Ele está sonhando os melhores sonhos para a sua vida. Deixa eu te falar algo mais importante ainda. Se algo que você sonhou, você tentou e não deu certo, é porque Deus te deu um livramento. Ele sabia que aquilo que você sonhou não seria bom para você. Que aquilo que você sonhou não te levaria para o alto, não te levaria para algo que você queria. Te atrasaria na sua vida. Mas a partir de hoje, eu peço a você, humildemente, comece a sonhar os sonhos de Deus. Comece a contar os seus sonhos para Deus. Deus conhece todos os seus sonhos, todos os seus planos, tudo que você pensa, tudo que você quer fazer, Deus conhece. Mas Deus ama que você conte a eles os seus sonhos. Ei, Deus está sentado no trono. Deus quer que você ajoelhe no seu quarto de guerra, no seu momento de intimidade com Ele e fale todos os seus sonhos. Ei, Senhor, eu quero ser um médico. Ei, Senhor, eu quero ser um professor. Ei, Senhor, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Conte a Ele. Ele tem prazer em ouvir os seus sonhos. Ele tem prazer em ouvir os seus planos. Ele tem prazer em ouvir os seus objetivos. O que eu te peço hoje é que você volte os seus olhos para Deus. Foque os seus sonhos em Deus. Não, deixa eu te falar mais uma coisa muito importante e que eu tomei posse disso. Comece a falar os seus sonhos para Deus. Não fale os seus sonhos para pessoas que irão destruí-los. Muitas pessoas hoje estão infelizes pelo seu sucesso. Muitas pessoas hoje têm o prazer de destruir os seus sonhos. Então conte os seus sonhos para Deus. Depois que concretizar os seus sonhos, você conte os sonhos para as pessoas. Porque como tem muitas pessoas que torcem aos seus sonhos, para os seus sonhos darem certo, tem muitas pessoas, e a maioria, torcem para que os seus sonhos não aconteçam. Seja como José. José teve o primeiro tropeço. A primeira pedra no seu caminho foi os seus irmãos. Seus próprios irmãos o traíram. A segunda pedra de tropeço de José foi a mulher de Potifar. E mesmo assim José não desanimou. José, naquele momento que ele é jogado num buraco e depois vendido aos ismaelitas, ele podia muito bem falar: chega, estou desistindo, eu não quero mais servir ao Deus. Só que José estava com o seu coração voltado para Deus. Uma coisa que eu te peço hoje e que você lembre pro resto da sua vida: independente do seu sonho, se ele seja grande, se ele seja médio ou se ele seja pequeno, conte a Deus primeiro. Porque Deus vai te revelar se o seu sonho é bom ou se o seu sonho é ruim. Mas deixa eu te falar algo importante: não pare de sonhar. Não desista de sonhar. Nós somos movidos a sonhos. Nós somos movidos a objetivos. Nós somos movidos a planos. Se você não tem sonho, se você não tem objetivos, se você não tem metas, pare, pense, olhe para o alto, clame ao seu Deus, porque senão você não está vivendo a sua vida. Nós todos temos. Deus tem um plano para você. Deus tem um objetivo para você. Deus tem um sonho para você. Não sei qual que é, se você vai se tornar um pregador, se você vai se tornar um doutor, se você vai se tornar um missionário, eu não sei. Eu só sei que Deus tem os melhores sonhos para a sua vida. Amém? Deus tem tocado muito meu coração com esta palavra de sonho. Foi isso que Deus tocou o meu coração para eu trazer esta mensagem para vocês. Espero que essa mensagem tenha penetrado no seu coração como penetrou no meu, e que você possa ter sonhos. Tenha muitos sonhos na sua vida. Sonhe bastante. Deus gosta que você compartilhe seus sonhos com Ele, mas sempre Deus no comando. Amém?
Eu gostaria de orar com vocês agora. Quero que vocês curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha conduzir os sonhos dessas pessoas que irão assistir esse vídeo, ó Pai. Conduza os nossos sonhos, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos nossos sonhos desde a hora que acordamos, ó Pai, até a hora de dormirmos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que se esses sonhos não for fazer nós avançarmos nas nossas vidas, se esses sonhos que a gente tem, ó Pai, não vão fazer a gente crescer tanto pessoalmente ou como espiritualmente, que o Senhor, ó Pai, venha tirar estes sonhos das nossas cabeças, ó Pai. Ó Pai, queremos sonhar os teus sonhos, queremos, ó Pai, viver os teus sonhos, ó Pai. Abençoe os jovens dessa cidade, abençoe as pessoas que irão, ó Pai, ouvir esse vídeo, ó Pai, assistir esse vídeo, ó Pai. Abençoe elas, ó Pai, e abençoe os seus sonhos, ó Pai. Assim eu oro e agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Galera, muito obrigado. É muito feliz de estar gravando. Deixa seu like, comenta, curta, compartilha esse vídeo, manda para seus amigos, manda para sua avó, para o seu avô, para o seu tio, para sua tia, mande para todo mundo. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance todos os cantos dessa cidade, dessa região e de todos os lugares até os confins da terra, porque pessoas precisam ouvir essa palavra de que Deus está nos seus sonhos. Amém? Eu agradeço a todos vocês, um beijo, um abraço e fiquem com Deus.